Usou alguém para te tirar da escravidão. Tem pessoas que dizem assim: eu não estou escravo. Diga comigo assim: somos escravos sem saber que somos escravos. Somos escravos da nossa própria vontade. E nesta hora, eu gostaria que você voltasse todo o teu pensamento, todo o teu ser para esta palavra, para Deus falar conosco. Amém? Senhor Deus, eu quero te louvar, te glorificar, e eu quero colocar, Senhor Deus, a minha vida diante de ti. Quero ser um instrumento, Senhor Deus, usado por ti nesta hora. Coloque as tuas palavras nos meus lábios, que diminua, ó Deus, o teu filho nesta noite na tua casa. E tudo aquilo, Senhor Deus, que aprendemos com a tua palavra, queremos transmitir para a tua igreja. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Ministra sobre as nossas vontades, que muitas das vezes, Deus, luta contra a nossa própria vontade. Ó Deus, eu quero colocar agora as nossas vidas ao teu expor, para que o teu Espírito venha e a tua palavra penetre, Senhor, nossos corações e possa produzir frutos de arrependimento para a glória do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Capítulo 30 de Jeremias. Glória a Deus. A palavra que Deus traz é esse homem, para que haja uma mudança. Diga comigo assim: quando Deus coloca homens ao teu lado, é para dizer o que vai acontecer. Isso aqui é um recado que Deus, através de Jeremias, traz para o seu povo, para que eles fossem libertos. Aleluia. 30 primeiro dizendo assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor Deus de Israel, escreve no livro todas as palavras que eu te disser, porque eis que vem dias, diga comigo assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, falo-ei, voltar para a terra que dei aos seus pais e possuirão. Aleluia, diga assim: possuirão. Glória a Deus. E dizendo: estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de temor e de temor, não de paz. Perguntai, pois, vede se acaso um homem, diga assim: vê se acaso um homem tem dores de parto. Dá uma olhada assim. Diga assim: você já viu um homem com dor de parto? Você já viu um homem com contração de dor de parto? Você acha que o homem ele resiste ter uma dor de parto? Você acha que o homem resiste dar a luz ao filho? Ele diz assim: olha para os homens, olha para eles. Ele, Deus, falando com Jeremias: eu quero que você olhe para ele e pergunta para ele: você acha que o homem, Luiz, ele consegue dar a luz? Assim diz o Senhor: ouvimos que uma voz, aí ele diz: perguntai, pois, e veja, acaso o homem tem dores de parto? Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos, diga comigo assim: com as mãos na cintura, como que está dando a luz de parto. Diga assim: homens que não estão compromissados com o que Deus está falando. Aleluia. E porque tomara são pálidos todos os rostos. 7. Ao que grande aquele dia, não há outro, aleluia, semelhante em tempo e de angústia para Jacó, e ele, porém, será livre dela. Diga assim: vai ter tempo de angústia, mas o Senhor estava com Jacó. Diga comigo assim: Senhor, muito obrigado, porque eu também estou vivendo um tempo de angústia, porque o mesmo Deus de Jacó, nesse tempo de angústia que eu estou vivendo, mas o Senhor está dando livramento para mim e a minha casa. Eu gostaria que você se assentasse nessa hora. Esse tempo de angústia é justamente para você negar Jesus. Esse tempo de angústia é para você não glorificar mais a Jesus. Esse tempo de angústia é para você não reconhecer que Jesus está com você. Mas mesmo nesse tempo de angústia que nós estamos vivendo, mas Deus está olhando para você nessa hora, mas Ele tem a esperança que você não tem força para adorar, você não
estavam preocupados. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: não fique muito tempo. Ó, você tem que dizer que isso é Bíblia, isso aqui não é brincadeira. Diga assim: não fique muito tempo com as tuas mãos na cintura, porque Deus vai voltar a qualquer momento. Não fique muito tempo olhando: ah, meu Deus, será? Você tem que ter uma atitude, porque Deus fala assim: olha para os rostos desses homens e veja como que eles estão. E eles estavam em posição como mão nas cadeiras, como se fosse para dar a luz. E Deus traz uma colocação muito importante, porque Deus manda perguntar. Olha para alguém e diga assim: eu posso te perguntar? Diga assim: eu posso te perguntar? Diga assim: não fique muito tempo com as tuas mãos na cintura, porque você não vai ver o que vai acontecer. Ele disse: 7. Ah, que grande é aquele dia, que não há outro, aleluia, semelhante ao tempo de angústia para Jacó, e ele porém será livre dela. E naquele dia, diz o Senhor dos exércitos: eu quebrarei o seu jugo, e de sobre o seu pescoço quebrarei os teus gazis, aquilo que era preso como prende o boi para puxar a terra, aleluia, e nunca mais, nunca mais estrangeiro farão escravo este povo. Diga comigo assim: Senhor, quando o Senhor, diga comigo assim: quando o Senhor se manifestou na minha casa, eu deixei de ser escravo do mundo, do pecado. O mundo já não me escraviza mais, o mundo já não traz mais esse jugo sobre a minha vida, porque eu e a minha casa colocamos a confiança no Senhor. Eu quero só te dizer uma coisa aqui: Jeremias olhou para aqueles homens, eles estavam despreocupados, como se nada estivesse para acontecer. Hoje você talvez passou pelas ruas, talvez você passou por alguém parado em algum lugar, seja no portão, mas o Senhor está dizendo: homens que estavam sem a preocupação do que estava para acontecer. Então o mesmo Deus que falou com Jeremias é o mesmo Deus que está falando comigo e com você hoje, porque a nossa preocupação é que Jesus a qualquer momento vai voltar. Você passou por todas as dificuldades durante esse dia, mas você está aqui adorando o Senhor. Talvez você passou por alguma angústia durante o dia, mas você está com as mãos aqui levantadas para adorar o Senhor. Sabe por quê? Porque você conhece o Deus que você serve. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve, ele tem o poder para fazer todas as coisas a teu favor. Ele pode entrar na tua casa agora e arrancar tudo aquilo que não convém nele, para que o nome dele seja adorado. Quanto mais você adora, mais alto é o teu favor. Quanto mais você glorifica, mais Deus já te exalta. Sabe por quê? Porque Deus te escolheu para fazer a diferença na terra dos igrejas. Você passa pelo meio de muitas pessoas e alguém diz: olha, já saiu para a igreja. E você diz: eu vou adorar ao Deus Todo-Poderoso, porque ele sabe aquilo que eu estou precisando. Você pode adorar, ele pode andar com a mão de Deus naquilo que você talvez não está vendo. Jeremias, ele toma essa colocação e ele vai mais. Ele vai mais. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos: quebrarei. Diga comigo assim: ainda que alguém pense que você está preso em alguma coisa, Deus te colocou livre hoje, só para você adorar Ele. Deus tirou todos os empecilhos da tua frente, só para você estar aqui para adorar Ele. Eu acho que Ele merece, não merece? A tua adoração. Aleluia. Aleluia. 9, ele diz: glória a Deus. Quem servirá ao Senhor seu Deus, como também Davi, seu rei. Aleluia. E levantarei, Deus diz assim: não temas, pois servo meu Jacó, diz o Senhor, nem se espantes, ó Israel, pois eis que livrarei, aleluia, das terras de longe, e a tua descendência da terra do exílio de Jacó, e voltará e ficará, aleluia, tranquilo, em sossego, e não, aleluia, haverá quem possa te aterrorizar. Você liga a televisão, você vê os jornais, tudo para aterrorizar o povo. Um está com preocupação porque vai entrar outro governo,
outro está preocupado que vai ter a guerra, outro está preocupado que vai ficar sem o dinheiro, mas ele disse: não deixa essas coisas te aterrorizar, porque maior é o que está em nós. Jesus, ele disse: eu sou o sustento do meu povo, as minhas mãos estão sobre a minha igreja, as minhas mãos estão sobre os meus ministros, as minhas mãos estão sobre o povo que crê que eu sou o Senhor. Não chegará nenhum mal sobre a tua casa, porque Deus dará ordem ao teu respeito. Quando você estiver dentro da tua casa, levante as tuas mãos e adore. Quando você estiver dentro da tua casa, glorifique o Senhor, porque se o anjo da perturbação chegar na tua casa, ele vai ter que ver o anjo do Senhor dentro da tua casa. Quando você possa adorar, quando você possa reconhecer, o Salmo 91 diz: praga alguma chegará na tua casa, porque Deus dará ordem ao teu respeito. Você não tem que ter medo de nada, porque Jesus, ele é a nossa fortaleza em tempo de angústia. Você pode adorar, porque as coisas podem vir na tua direção, mas você não vai ser atingido. Você não vai ser atingido. Toda a colocação humana agora, que nós estamos ouvindo agora, é sobre crise. Eu não quero saber de crise, eu quero viver e quero acreditar que Deus está comigo. Porque enquanto você estiver imaginando essas coisas, que a crise, você vai ficar pior do que a crise. Porque a Bíblia diz que a nossa força está em Deus. Diga comigo assim: você está com medo de alguma coisa? Diga comigo assim: você está com medo de alguma coisa? Diga comigo assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque o mais ele fará. Aleluia. Deus tem o poder para mudar a história. 11. Porque eu sou, diga comigo assim: você está preocupado mesmo? Aleluia. Diga comigo assim: a tua preocupação, vamos dizer que isso é palavra, diga assim: a tua preocupação não pode ser maior do que o Deus que eu sei. Os meus pensamentos não podem ser maior do que Ele. Aleluia. O seu melhor amigo pode te abandonar. Aquela pessoa que senta com você na mesa para almoçar pode te abandonar. Mas ele disse: eu, o Senhor, estou contigo todos os dias. Por onde quer que você for, eu estarei diante de você. Nem o mal te sucederá, porque o Senhor dará ordem ao teu respeito. Então ele diz assim, 11: porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te, e por isso darei cabo de todas as nações. Diga comigo assim: Deus não está falando de uma pessoa, Ele está falando de uma nação. Seja a nação dos Estados Unidos, seja qual for a nação. Ele disse: se alguém se levantar contra a tua vida, se ele tem poder para destruir uma nação, porque a gente às vezes tem aquela colocação assim: meu Deus, por que tanta guerra? Por que tanta destruição? Por que morre tanta gente? Por que Deus está permitindo? Diga comigo, você sabe por que isso está acontecendo? Porque a nação não está reconhecendo Ele como o Senhor Todo-Poderoso. Mas Ele disse: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pode muitas coisas acontecer na Basileia, pode muitas coisas acontecer na região dos lagos, mas a Bíblia diz: aonde tem um povo orando, querendo alguém reconhecer ou não, mas a presença do Senhor está dando livramento, está dando livramento de morte, das enfermidades, de todas as pestilências. Sabe por quê? Porque aquele que para ouvir a Jesus Cristo, aquele que está ouvindo a tua voz, ele diz: ainda que esteja morto, viverás, porque ele tem o poder sobre a morte, ele tem o poder sobre toda a enfermidade, para que o nome dele seja glorificado. Então, quando você entra por essas portas, você diz: Jesus pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Ele pode mudar, ele pode curar, ele pode salvar, ele pode fazer todas as coisas. Sabe por quê? Ele faz isso pelo amor que ele tem na tua vida, ele faz isso pelo amor que ele tem na igreja dele, ele faz isso para que o homem veja que ele é o único
durante quase 1 ano e meio, 2 anos sem falar, o queixo afiado, o rosto todo torto, maxilar solto. E os médicos só falavam as escondidas, que a minha esposa disse: ele não vai falar mais não. O jeito dele ali está tudo torto, a boca tudo torto para um lado, vinha tudo para um lado. Ele não vai falar mais. O que aconteceu com ele? Ele pegou: não, a gente somos cristãos. Não, mas isso aí dele é muito grave, eu não vi um derrame desse. E se passou dias, e eu deitado, pela madrugada, por volta de umas 3 horas, os meus olhos não fechavam, uma parte parou tudo, a metade de boca, metade de olho, tudo, metade parou, metade de garganta. E naquele momento eu contemplei Deus. Aquela luz que parou na beira da cama, assim, aquela altura, aquela luz era forte, muito forte, e disse assim: meu filho, aos olhos dos homens você não pode falar, mas eu, o Senhor, vou colocar as minhas palavras na tua boca, para que alguém seja alcançado para a minha glória. Passou dias, fui diante do meu pastor Paulo Roberto, ele ungiu meu rosto, tudo torto para um lado, era só amarrado com uma atadura, o queixo soltava, parava aqui, não tinha como comer, que era só para o lado. E depois de uns dias, de uma semana mais ou menos, o queixo voltou para o lugar, e eu comecei a falar algumas palavras emboladas, porque a língua você dá o som das palavras quando a língua encosta no céu da boca. Se você tentar pronunciar alguma palavra sem encostar a língua no céu da boca, não sai o som. Então, para você dar o som às palavras, a tua língua tem que encostar no céu da boca para dar o som e o significado das palavras. E eu senti aquele fogo sobre a minha garganta, e eu sabia que Deus estava me chamando para um compromisso. E Ele disse: olha, desse dia de hoje, você não fale mais nada a não ser a minha palavra. Você não fala mais uma outra coisa a não ser aquilo que eu colocar nos seus lábios. Vim para cá. Deus me permitiu isso aqui sobre a cidade de Sampaio Correia. E tudo que eu procuro trazer está na palavra de Deus. E Ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, Ele diz: eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. A primeira coisa, quando você tem um encontro com o Senhor, Ele quer perdoar os nossos pecados. Sabe por quê? Porque os nossos pecados fazem a separação entre nós e Deus. Mas quando Ele vê que o teu coração, aleluia, está voltado para Ele, você se arrependeu, você reconhece que Ele é o Senhor da tua vida, você começa a adorar, você começa a glorificar, porque você sabe que o Senhor é riquíssimo em misericórdia, em perdão e amor, para te fazer uma nova criatura, para que o nome dele seja adorado. Então, quando você está sobre esta casa, você reconhece que Ele é o Senhor da tua vida. Só Ele pode ser adorado, só Ele pode ser glorificado. Aleluia, aleluia. Diga assim: não tenha medo, porque Deus está contigo. Aleluia, Ele está contigo. Aleluia. Então Ele diz: aleluia, glória a Deus, porque assim diz o Senhor. Aleluia, o verso 12: porque assim diz o Senhor, o teu mal incurável e as tuas chagas, aleluia, dolorosa, não há, diga assim, não há quem defenda a causa para a tua ferida. Não tem remédio, nem esplástico. Todos os teus amantes esqueceram de ti, já perguntam por ti, porque te feri, e com ferida de inimigo, com castigo cruel, e por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados. Diga comigo assim: Senhor, me ensina a ser bom com as pessoas,
Porque às vezes nós cometemos um grande pecado porque nós julgamos alguém, porque nós falhamos às vezes, porque às vezes veio mal sobre a minha vida, porque eu não consigo perdoar. O mal, a Bíblia diz que quando nós não perdoamos, é como se uma gangrena no nosso corpo, está do câncer. A Bíblia diz que quando nós não liberamos o perdão, a Bíblia diz que aquilo ali é uma raiz de amargura que se torna um câncer nas vidas. E você pode ver que quando você chega para o pecador e fala assim: oh, Deus quer te perdoar, Deus quer apagar a tua vida. Ih, meu irmão, esquece de mim, eu quero viver. Eu sei que eu tenho que fazer. Ele não quer saber que Deus pode levar ele a perdoar os seus pecados. E Jeremias, ele teve que chegar diante dessas pessoas para explicar a esses outros o que Deus queria, para que eles se arrependessem, para que eles lançassem longe dele o pecado, a maldade dos nossos corações, para que Deus pudesse operar. Então, aí vem os profetas mentirosos: não, eu vou orar para que Deus faça isso aqui na tua vida. A Bíblia diz que Deus só cura, Deus só liberta, Deus só transforma se houver um perdão. Deus só muda a história dentro da nossa casa quando há um perdão verdadeiro na nossa alma, quando há um verdadeiro perdão na nossa mente. E eu disse, muitas das vezes nós perdoamos em boca, mas o nosso coração está longe. Jeremias, ele fez de tudo para que este povo se arrependesse, se voltasse para o Senhor, que ele perdoasse, para que o Senhor perdoasse os seus pecados, mas eles não quiseram, eles endureceram o coração, mas resistiram agora do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa essa noite: se tem alguma amargura na tua vida, ou se tem alguma tristeza no teu coração, peça ao Senhor para que tire essa tristeza do teu coração, para que você receba o perdão do Senhor, para que você receba o direito de alcançar a salvação, porque só tem o meio de você ser salvo é quando você perdoa aquele que te ofende, aquele que se levanta contra a tua vida, e você diz: Senhor, perdoa essa pessoa que se tem levantado contra a minha vida, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Você crê que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas? Da mesma maneira que Ele perdoou os nossos pecados, Ele quer que você também perdoa aquele que se levantou contra a tua vida. A gente às vezes temos dificuldade de perdoar. Nós às vezes estamos difíceis. O ser humano, uma das coisas mais difíceis que o ser humano tem é de liberar o perdão. E quando nós não liberamos o perdão, mesmo que nós não pagamos no corpo novos que nós temos aqui agora, que você corre e vai para lá, você faz o que quer, mas a Bíblia diz que tem a idade. A idade você fica pagando em cima de uma cama. Você não morre, você fica aí sofrendo. Por quê? Enquanto não há um perdão, não tem uma mudança de vida. E Jesus, ele veio para que a igreja dele viva o verdadeiro perdão. Não é de boca, perdoei, tá bom? Não é isso que ele quer. Porque a Bíblia diz que quem perdoa é aquele que reconhece a sensibilidade de alguém. É quando você reconhece que aquela pessoa falhou com você e você compreende o perdão de verdade. Essa palavra é para mudar as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas vontades. Porque é coisa difícil de qualquer ser humano hoje. Qualquer ser humano tem uma grande dificuldade de, primeiro, perdoar. Aleluia. Então ele diz 15, porque gritas por motivo da tua ferida, da tua dor, né? Você já viu aquela pessoa que não consegue perdoar, que grita que não, ai, que dor, porque não aprendeu a perdoar. Eu acho que quando uma pessoa ela não perdoa, ela sente dor nos ossos, que a Bíblia diz. Todos os seus ossos doem, porque o perdão é como a Bíblia fala, como gangrena, vai entrando em toda parte da tua circulação. Por quê? Porque não perdoou. Se eu não perdoo, eu também não posso ser perdoado, porque eu só posso receber o perdão de Deus quando eu perdoo alguém. E tem pessoas que dizem: eu não sou Deus, eu perdoo. Mas quem disse que nós somos Deus? Nós somos pessoas que recebemos a informação da Bíblia para aprender a perdoar. Então, quando nós façamos alguma coisa para alguém, ou ferimos alguém e não consigamos perdoar, pode ter certeza que esse mal está sobre a tua vida. Você pode ter certeza pela Bíblia que diz: se vocês não perdoarem, o mal está sobre vocês. Não, mas eu vou orar e voltar, eu vou subir um monte. Não adianta.
é através do perdão. Só tem um meio do mal sair da nossa vida. É quando você consegue, diante do altar de Deus, perdoar aquele que tem te ofendido. Se não acontecer isso, estamos apenas perdendo tempo dentro da casa de Deus. Olha para quem está do lado e diga assim: não perca tempo. Diga comigo assim: não perca tempo, porque quando Jesus ele voltar, ele sabe se o seu coração perdoou de verdade ou não. Então ele disse: por isso todos os 16, por isso todos os que devoram serão devorados. Diga comigo assim: 16, por isso todos aqueles que devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão levados, cada um deles para o cativeiro, e os que despojam serão despojados, e entregarei a saque todos os que te saqueiam, porque, aleluia, te restaurei a saúde e curei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram repudiado, dizendo: em Sião já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor: eis que restaurarei a sorte, aleluia, a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será realizada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio, e será habitado como outrora, e sairá dele ações de graça. Diga comigo assim: e sairão deles ações de graça, aleluia, e júbilos, que se alegram e multiplicar-o-ei, e não serão diminuídos, glorificado eles, e não serão, aleluia, apoucados. Aí o 20 diz: seus filhos, diga assim, seus filhos serão como antigamente, e a sua congregação, diga assim, a sua congregação será firmada diante de mim. Castigarei todos os opressores, diga comigo assim: enquanto eu estou na casa do Senhor, todo aquele que tenta te oprimir, todo aquele que tenta se levantar contra a tua casa, todo aquele que tenta se levantar contra a sua vida, o Senhor já está entrando com uma providência para poder te dar a vitória. Que ainda que o inimigo ele arma todos os laços para poder te destruir, ainda que ele levanta todas as coisas para te poder fazer parar, mas a Bíblia diz: olha, se o opressor vir na tua direção, eu vou me levantar para te guardar. Se o opressor vir para destruir a tua casa, eu estarei diante para que esse mal não chegue sobre a tua casa. Então o Senhor, ele traz a segurança para o povo de Judá, porque eles estavam talvez longe, estavam dispersos do que Deus estava falando. E essa atenção que Deus me chama hoje, a tua atenção hoje, que ainda que se levante todas as coisas sobre a tua vida, sobre a tua casa, mas você tem um Deus que está diante de você, tem um Deus que está diante da tua casa, tem um Deus que está diante da igreja, tem um Deus que está tocando a nossa vida, e tem um Deus que está nos livrando de toda ação do mal, para que o nome dele seja glorificado. Então, se eu e você estamos aqui hoje, é porque Deus estava diante de você, para que você chegasse até aqui hoje. Se você caminhou, se você trabalhou, se você fez o que fez, mas ele estava diante da sua vida hoje, só para você adorar ele. Então você pode jubilar, pode adorar, pode glorificar, porque Deus preparou o caminho para você estar aqui hoje. Diga comigo assim: o Senhor me guardou aqui hoje, só para adorar ele. Aleluias, aleluias, oh aleluias. Ele está diante do seu povo, porque você vai encontrar muitas pessoas no caminho dizendo que Deus não está com você. Você vai olhar, talvez alguém vai olhar para você e vai ver que é só você. Diga comigo assim: graças a Deus que ele escolheu você. Porque muitos talvez olharam para desprezar, que Jeremias também foi desprezar, porque ninguém queria ouvir. Ele foi desprezado, mas ele disse: olha, mesmo que você seja desprezado, mas vocês falem para ele, vá lá e diga para eles, porque eles se voltaram contra mim, não deram ouvido e andaram segundo o seu coração. Olha para a posição desses homens, como é que eles estão, tudo com as mãos nas cadeiras. Ó Jeremias, eles não estão nem preocupados que vão acontecer. Você imagina, você passando meio de um monte de homem, todo mundo com a mão nas cadeiras. Não quer saber de nada não. Ele disse: olha, esses homens não sabem o que vai acontecer. Esses homens não têm ideia do que vai acontecer.
Chegou a hora da gente descruzar os braços e fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Não é pela tua força, não é pelo nosso jeitinho, porque para Deus não precisa de jeitinho, porque a Bíblia diz que Deus conhece todas as coisas. Quando Deus falou para Jeremias: eu não quero que você vá lá e dá jeitinho, não. Deixa que eu vou te falar o que você vai ter que dizer para eles. E ele trouxe essa colocação para eles, dizendo: os seus príncipes procederá deles, e do meio deles sairá o que há de reinar. Falei aproximar-se dele e chegar-se a mim, pois quem de si mesmo usará e se aproximar de mim, dizendo, diz o Senhor. 22 diz: vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eis que a tempestade do Senhor e o furor do Senhor saiu, um redemoinho tempestuoso, e sobre a cabeça dos perversos não voltará atrás. Aleluias. Qual é a pessoa perversa dentro da casa de Deus? Quem é a pessoa perversa dentro da casa de Deus? Porque Deus estava falando com um povo escolhido dele, o povo de Israel. Quem é o perverso dentro da casa de Deus? Tem pessoas que nomeiam que é o diabo, que é isso e aquele. Quem é o perverso que Deus estava falando? Quem é o perverso que Deus estava falando aqui no meio do seu povo? Porque não pode voltar essa colocação aqui. Quem são os perversos na casa de Deus? Não voltará atrás a ira do Senhor até que tenha escutado e cumprido os desígnios do seu coração. E nos últimos dias entendereis isto. Então eu quero te dizer uma coisa: dentro da casa de Deus há uma perversidade muito grande. E eu sei que Deus ele está muito triste com o que ele está vendo nos últimos dias na terra. Os homens, eles estão procurando seus próprios estágios. Os homens estão procurando seus próprios posicionamentos. Eu sou, eu faço. Quando Deus usou Jeremias para Jeremias profetizar contra os profetas, a Bíblia diz que tinha profeta até louco na Bíblia. Profeta louco, sabe o quê? Aquele que vai para o monte, ele mesmo se consagra. Não pode, isso aqui é errado. A Bíblia diz que é errado. E Jeremias, ele tinha que ter essa colocação de falar com a rebeldia de Israel, porque Israel não quis mais viver segundo a vontade do Senhor. Porque os profetas que estavam no meio do povo de Israel, eles estavam pervertendo a verdade, estavam fazendo o povo cair na mesmice, no erro. E o povo viu que aquilo ali estava bom ao coração dele, eles caíram naquela armadilha de Satanás. E hoje, nós estamos aqui aprendendo uma colocação, que o Senhor, ele viu a posição de cada homem, mas ele viu que eram homens que eram gananciosos, eram homens que pensavam em si próprios, eram homens que não queriam mais ouvir a voz do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa aqui hoje: tudo que o homem ele planta aqui, a Bíblia diz que ele vai colher. Se ele plantou a mentira, ele vai pagar um preço na mentira. Se ele não deu ouvido à voz de Deus, ele vai pagar o preço pela palavra de Deus. A minha colocação aqui hoje, dentro dessa palavra: até quanto tempo nós vamos ficar esperando dar jeitinho para Deus? Não, eu sei que Deus sabe. Isso aí está na mão de Deus. Deus sabe por que isso aí está acontecendo. Mas a Bíblia diz que chegou a hora de você tomar uma atitude. Chegou a hora de você fazer a diferença como homem de Deus. Chegou a hora de você fazer a diferença como mulher de Deus. Deus, ele olha para o seu povo e quer ver atitude. Deus, ele olha para você e não quer ver você, não tem nada para me fazer, e cruzar os braços. Não, você tem que falar aquilo que Deus quer. E Jeremias, ele teve que tomar uma atitude, que ele tinha que falar com quem conhecia o Deus de Israel. Eles sabiam quem era Jeremias, e eles ficaram indignados com Jeremias, que queriam até matar Jeremias por causa da verdade. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: você me ama mesmo? Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: você me ama mesmo?
Diga assim, você me ama. Tem pessoas que têm vergonha de falar, diga, você me ama mesmo? Diga comigo assim, sempre que eu estiver do teu lado, eu vou te falar a verdade. Não, eu não quero ver a verdade, eu quero ficar assim mesmo. Eu quero ficar assim mesmo, porque assim está muito bom. Deus sabe. Não tem essa colocação? A estratégia que o diabo está usando dentro da igreja é essa aqui. Ah, Deus sabe. Ah, Deus sabe. Está olhando? Não, Deus sabe. Deus sabe que você tem que tomar uma atitude hoje. Deus sabe que você tem que descer na casa do olheiro hoje. Deus sabe que você tem que reconhecer que Ele é o Senhor da tua vida. Deus sabe que você tem que reconhecer que Ele é o Senhor da tua casa. Porque esses aqui não quiseram ouvir. Fecharam o coração e acharam que estavam certos. Diga comigo assim: o pior erro da minha vida é achar que eu estou certo demais. O pior erro da minha vida é achar que eu estou certo demais. Eu tenho que cada dia descer. Eu só faço o que Deus me orienta. A prepotência da nossa vida, ela mata. A prepotência, ela torna um câncer no meio da igreja. Quando eu acho que eu sou, eu tenho que descer e achar que eu estou na dependência de Deus. Porque se eu estou na dependência do homem, amanhã eu posso morrer. O homem vai fazer alguma coisa por mim? O homem pode dar, sai da Satã, não pode. Porque eu tenho que estar na dependência de Deus, tanto para alcançar a salvação e também com a misericórdia de Deus. Eu quero subir. Não, o lema da igreja, de todos aqueles que estão na casa de Deus, vai subir, é descer. Quanto mais você desce, mais você reconhece que você está nas mãos de Deus. Você é alguma coisa? Não, eu estou aprendendo com Deus. E se nós também não formos nada para Deus, Ele disse que arranca, para que nós possamos aprender o que Ele falou com Jeremias. Qual é a tua posição hoje? Nesses últimos dias, o que mais você está vendo hoje nesses últimos dias? Que Deus está se aproximando para salvar a tua família? Ou nós temos dificuldade de falar de Jesus dentro de casa? Quais são as palavras dentro da nossa casa? É voltar nesses últimos dias que Jesus está voltando? Ou nós levamos para dentro da nossa casa pensamentos que não trazem nenhuma mudança? Tá bom. Eu já orei, já paguei meu preço lá hoje, já orei, Deus sabe. Nesses últimos dias, eu só quero dizer para você aqui. Foi dito na Salmo 116: que darei eu ao Senhor? Às vezes a gente quer apresentar as nossas finanças para Deus, a nossa casa. Mas Ele diz que quando Deus Ele olha para os nossos. Ai, Jesus, tira essa mágoa de dentro de mim. Tira essa tristeza de dentro do meu coração. Tira essa mágoa que eu estou daquela pessoa, porque isso está me matando. Aí quando o Senhor olhar para você e ver que você tirou aquilo aí dentro do teu coração, Ele vai ver que a casa está limpa e o Espírito Santo de Deus entra para dar uma arrumação. Como que está essa casa aí hoje? Como que está a tua vida hoje? Precisa mudar alguma coisa nesses últimos dias? Não. Olha, Deus pode fazer tudo, mas perdoar não adianta. Eu não sou de perdoar. Deus pode fazer tudo, né? Mas eu perdoar eu não consigo. É meu. Aí Jesus fala assim: não é melhor você descer um pouquinho e saber que eu dei a minha vida por vocês? O lugar que era para vocês estar, eu tomei, eu assumi. Jesus ele fala isso: eu assumi esse lugar para que vocês hoje pudessem estar exaltando o meu nome. Qual é a tua posição hoje? É de descer? É de reconhecer? Ou você acha que está bom como está? Qual é a tua posição hoje? Pedir? Suplicar a Deus? Ou está bom como está? Se pisou no meu calo, não adianta, que eu vou até o fim. Se cruzar no meu caminho, eu faço muita coisa. Então você não conhece o Deus da Bíblia. Porque esse Deus, ele diz assim, se levantarem todo mal contra a tua vida, Ele deu.
e se levantarem e dizerem todo mal, calúnia, tudo, perdoa. Porque quando você entender o perdão, você receberá o favor de Deus. Já chegou na posição que você queria? Não. A minha posição não é para cima, é para baixo. Quanto mais eu aprendo, mais eu desço. Quanto mais eu reconheço Jesus, mais eu tenho que me curvar. Porque quando Jesus ele olhar para você e ver que você se curva a cada momento, é o momento que você está dependendo. Eu gostaria que você curvasse a tua fronte e olhasse para você nesses últimos dias. Se você está reconhecendo o que Deus está fazendo ou não. Eu quero saber se nesses últimos dias você está vendo Jesus dentro da tua casa ou não. Eu quero saber se nesses últimos dias você está glorificando Jesus na tua casa ou não. Nesses últimos dias, se você está dando ouvido ao Senhor dentro da tua casa ou não. Como que você chega em casa adorando, glorificando? Como que você chega em casa reconhecendo as maravilhas de Deus ou não? O que você está fazendo com a tua casa? Um lugar de adoração? Ou um lugar de tristeza, de atormento? Mas essa hora já lhe disse assim: Senhor, eu não sou digno do que tu entres debaixo do teto da minha casa. Mas uma coisa que eu quero te pedir: manda somente uma palavra. Uma palavra, tudo vai mudar. Eu gostaria que você olhasse para você hoje, contemplasse todas as coisas na tua casa e ver aonde você se esqueceu de Jesus na tua casa. Aonde foi que você se esqueceu? Se foi na direção do quarto, se foi na sala, eu não sei, mas você hoje pode olhar aonde você se esqueceu. Porque Jeremias ele tentou de todas as maneiras chamar a atenção desse povo para que eles se voltassem para o Senhor, para que eles se arrependessem, para que eles dessem ouvido. E muitas das vezes nós não queremos ouvir mais a Deus. Nós queremos ouvir os profetas. Nós queremos ouvir os que sobem os montes, que descem o monte. Mas chegou a hora de nos convertermos de verdade e ouvir Jesus. Chegou a hora de você abrir mão e dizer: Senhor, eu preciso ouvir aquilo que o Senhor tem para mim hoje. Eu vou fazer a minha casa um lugar de oração. Eu vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta e vou te buscar de todo o meu coração. Está faltando alguma coisa na nossa vida. Está faltando alguma coisa no nosso dia a dia. Ou nós temos uma intimidade com Deus, ou vamos andar de longe. Vamos carregar a Bíblia, vamos dizermos que somos, mas quando chegamos no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, nos afastamos da presença de Deus. Porque muitas coisas roubam a Deus na nossa casa, muitas coisas ocupam o lugar de Deus na nossa casa, principalmente o descanso na mente. O diabo adora uma mente descansada. O diabo adora quando ele entra dentro de uma casa e vê a tua mente descansada, sem você buscar uma informação. Ah, meu Deus, como que eu trabalhei hoje? Ah, meu Deus, como que eu estou cansado? Ah, meu Deus, diz a palavra, Deus está cheio dessa colocação de lamento. Ele quer que você reconheça Ele como soberano dentro da tua casa. Ele quer que você reconheça Ele como salvador da tua casa, como salvador da tua família, aquele que muda, aquele que transforma, aquele que dá vida, aquele que te dá esperança. Ele quer que você reconheça Ele como Deus Todo-Poderoso dentro da tua casa. E muitas das vezes você se acomoda dentro de casa, porque o diabo ele gosta de muitas pessoas cristãs, porque ele sabe que você vai se acomodar na fé. Ele sabe que você vai se acomodar na esperança. Sabe por quê? Porque você talvez está vendo a Bíblia como um livro comum dentro da tua casa. Você está olhando essa palavra como um livro comum. Essa palavra tem que ter poder para mudar a história dentro da tua casa. Essa palavra tem que ter poder para quando você sentar no sofá da tua casa e dizer: Senhor, é a tua palavra que eu estou lendo. Use a palavra com autoridade na sua casa.
curar, para salvar, para transformar. Não se acomode com a tua fé. Não chegue em casa, coloque as tuas mãos na cintura, tá bom? Deus amor, foge dessa colocação. Foge dessa dormida espiritual. Busque a Deus pela madrugada. Busque a Deus em oração. Porque esses dias que nós estamos vivendo, o diabo está lutando para tirar você da oração. De você não ter mais uma intimidade com Deus. Está faltando alguma coisa, meu irmão. Está faltando alguma coisa, meu irmão. Chegou a hora de você abrir a tua boca espiritual da tua casa e dizer: Senhor, eu não aceito essas atormentas. Eu não aceito esses dados da frieza da minha vida. Eu quero buscar a tua presença. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença na vida. Minha esposa, eu quero meu filho, minha filha. Eu quero a tua presença na minha vida. Porque o Senhor me levantou para fazer a diferença. Se você chegar em casa agora, se assentar no sofá, a sua mente vai dizer logo assim: ah, que luta que foi hoje. Porque você se acomodou na fé. Senhor Deus, a tua palavra foi falada com o teu povo. E tu está despertando nesses últimos dias um povo que vai morar contigo no céu. Um povo que talvez pode estar passando por essa angústia, como nós falamos aqui. Essas angústias, essas atormentas que estão entrando na vida de muitos cristãos, principalmente na igreja. Nós precisamos entender quem somos e quem é o Deus que servimos. Toma nossas vidas em tuas mãos. Fortalece a mente do teu povo, Senhor. Traga esta graça a cada dia. Fortalece a vida do teu povo espiritualmente, para que eles não caiam num engano, num laço do acomodismo. Achávamos que está tudo maravilhoso. Aqueles homens estavam sem preocupação, estavam com as mãos na cintura, achando que estava tudo normal. E a tua igreja, Senhor, está parando, está calada, está se distanciando, não estão se importando o que está acontecendo pelos sinais que a tua palavra está dizendo. Estão cada um preocupado com a sua própria vida. Estão cada um preocupado com as suas próprias casas. Estão se esquecendo do que a tua palavra está dizendo nesses últimos dias. Que o teu povo, Senhor, se volte para ti. Que o teu povo se arrependa, Senhor, e entenda que a qualquer momento o Senhor vai voltar. E cada um de nós vamos ter que nos apresentar, não com as nossas mãos vazias. Veja o que você está fazendo com as suas mãos nesses últimos dias na presença de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o teu Espírito, o Espírito da verdade e o Espírito Consolador desperte o teu povo para o que está acontecendo, porque nós estamos aguardando esse som da trombeta tocando nos céus para o arrebatamento da tua igreja. Amém? Você pode adorar.